Olá, meus queridos. Aqui quem vos fala é o professor D'Angelo. Eu vou ser o professor de Física das turmas dos primeiros anos. E estamos aqui para esse momento para a gente ter o nosso primeiro bate-papo, a gente conversar um pouco sobre a nossa disciplina, ter esse acolhimento de vocês que vieram do ensino fundamental e estão ingressando agora no ensino técnico. É, A disciplina de física, ela não é uma disciplina que é contemplada no ensino fundamental, então basicamente é algo novo para vocês. Então, nós vamos conversar primeiramente nessa nossa aula 1 e 2, um pouco sobre a disciplina e nas próximas aulas, que vamos gravar ainda, nós vamos já começar os assuntos em si. Então vamos começar com a nossa apresentação. Só um instante para me configurar aqui a câmera. Pronto. Então vamos lá. Então, como eu estava falando, nós vamos ter aqui a aula 1 e 2. Meu nome é D'Angelo Pinheiro. Tá? E nós vamos fazer a apresentação da disciplina e como nós vamos tratá-la durante o ano. Então vamos lá. Então, primeiramente vamos falar sobre o objetivo geral da disciplina. Ao final do primeiro ano, nós devemos alcançar esse objetivo geral, que seria você ser capaz, vocês no caso do primeiro ano, serem capazes de emitir juízos de valor em relação às situações sociais que envolvam aspectos físicos e ou tecnológicos relevantes relacionados com a mecânica. Tá? A mecânica é uma parte da física que a gente vai estudar no primeiro ano e nós vamos falar um pouco mais sobre ela durante todo esse nosso ano. Tá? A gente vai fazer as definições de mecânicas e tudo mais. Então, basicamente, a ementa é essa que nós temos aqui. Conceitos básicos da mecânica, nós vamos tratar sobre ela. E aí ela é dividida, a mecânica é dividida em duas partes, que é a cinemática, que aí nós temos a cinemática escalar 1, cinemática escalar 2 e cinemática vetorial. Tá? E logo em seguida nós temos a segunda parte da mecânica, que é dinâmica e dinâmica 1 e 2. Tá? E ainda nós vamos também estudar uma parte da mecânica do comportamento dos fluidos, que são líquidos e gases. Tá? Então, essa é a nossa ementa. Não vou falar muito porque a gente já vai abrir um pouco mais sobre o conteúdo do que significa cada um desses. Bem, então aqui nós temos o nosso conteúdo programático, o que nós vamos trabalhar no primeiro e segundo bimestres, ou seja, até o meio do ano. Se tudo ocorrer bem, nós vamos ter finalizado esses 4 itens que estão aparecendo aqui. Tá? Então, a gente começa com conceitos básicos, né? Aqui, conceito básico da mecânica celeste, porque a gente sempre vai estar fazendo a alusão aos astros, né? Tanto o movimento do Sol, da Lua, enfim, de todo o universo, de toda a Via Láctea, de todas as galáxias, enfim, a gente vai sempre estar tratando e relacionando com eles. Então, a nossa primeira parte, ela é uma parte mais conceitual, que não tem assim muito a ver com a física, tá? A verdade, ela se trata de um conceito que é necessário para a gente então ingressar na física, né? Então a gente precisa conhecer regras de arredondamento, entender o que são algarismos significativos, saber o que é notação científica,
ordem de grandezas e estimativas e, por fim, esses conceitos que são essenciais para os nossos próximos itens. E aí sim, nós vamos começar então conceitos nessa outra parte aqui. Começa aqui e vai até aqui, que são conceitos já de física, tá? Então a gente vai falar sobre unidades, grandezas fundamentais, nomenclaturas científicas, vamos falar sobre medida de uma grandeza, sobre erros, né, quando são feitas essas medidas. Vamos falar sobre, na verdade era pegando isso aqui também, os conceitos iniciais de cinemática. E aí nós vamos entender que cinemática, na verdade, é estudo do movimento, na verdade, a mecânica como um todo é estudo dos movimentos, sejam eles de corpos sólidos ou, como a gente falou ainda há pouco, também de fluidos, sejam eles líquidos ou gases, né? Então a gente vai estudar um pouquinho de cada um deles. Então, nós vamos ter esses conceitos iniciais na cinemática escalar. Depois nós vamos ter uma outra parte de estudo do movimento, que é situações do cotidiano, queda livre e alguns tipos de movimentos que nós vamos ver, tá? Isso aqui só são nomes, gente, só para vocês terem uma noçãozinha. Se tiver de repente alguma dúvida ou queira pesquisar alguma coisa já relacionada a sistemas, esses são os nossos temas do primeiro e segundo bimestre, tá? E por fim a gente termina com cinemática vetorial. A gente vai tratar o que são vetores. Na verdade, a gente já vai dar uma pincelada quando a gente estiver falando sobre grandeza, tá? Mas a gente vai falar mais aprofundadamente aqui sobre vetores. E aí nós vamos ter os três campeões de conteúdo que caem em vestibular, tá? Ah, professor, então por que o senhor não dá logo direto esses três aqui? Porque para a gente chegar nesses três, a gente tem que passar por todos esses outros, senão a gente não entende, tá? Então, basicamente, esses três aqui são os que caem em vestibular, tá? São os que mais caem em vestibular. Então, a gente tem que ter uma atenção especial quando a gente chegar nessa parte aqui, ok? Então, vamos lá. E para o terceiro e quarto bimestre, nós vamos ter a segunda parte da mecânica, tá? A segunda parte da mecânica se trata sobre a dinâmica, tá? Então, aqui nós dividimos a dinâmica em duas partes. A primeira parte, basicamente, a gente fala sobre força, né, que a gente vai conceituar mais tarde, como é que funciona, o que é força. Nós vamos ver força de atrito, trabalho dessa força, enfim, a gente vai entender cada um desses durante seu tempo. E aqui no final, esse último item aqui, conservação de energia, é o que a gente precisa ter uma atenção maior, que também é o que cai em vestibular, tá? Não que os outros não caiam, mas esse cai com uma maior frequência, tá? E aí nós vamos ter a segunda parte da dinâmica, que essa aqui ela é um pouquinho mais complexa, mas com um pouquinho de dedicação a gente vai conseguir chegar lá. E aí nós vamos tratar sobre impulso, quantidade de movimento, né, e algumas condições que a gente vai precisar já para o segundo ano, tá? Então isso daqui é importante que a gente vai relacionar ao segundo ano. E aqui a última parte, a gente começa a estudar a mecânica dos fluidos, tá? E aí a gente vê as mesmas coisas que a gente via nos sólidos, que foi essas primeiras partes que nós vimos. Nós vamos ver algumas aplicações em fluidos e como é que se comporta a mecânica nos fluidos, ok? Bem,
Então, já vimos o conteúdo que nós vamos ter durante todo o ano e agora nós vamos ver um pouquinho sobre como a gente vai tratar a nossa disciplina, tá? Então, devido à pandemia, nós vamos trabalhar de forma EAD, praticamente, né? E nós vamos encaminhar a cada 15 dias um estudo dirigido, né? Vocês já devem ter recebido essa informação. Então, a cada 15 dias encaminharemos o estudo dirigido com as atividades, tá? Será disponibilizado no SIGA e também vou disponibilizar num grupo da disciplina do WhatsApp que já está criado. Se eu não mandei, daqui a pouco eu vou mandar o link para os grupos principais para que os alunos acompanhem a disciplina a partir do nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente fica em contato mais direto, né, com o aluno e eventuais dúvidas podem ser tiradas lá também. Então, a cada aula será disponibilizada uma videoaula curta, né? Não faz sentido a gente fazer um vídeo muito longo, porque a nossa internet em Itacoatiara a gente sabe como é. Então eu vou tentar ao máximo encurtar os vídeos com o máximo de informação possível. O que ficar de dúvida, você pode olhar o material que será encaminhado, né? O estudo dirigido. E mesmo assim, se persistir dúvida, você ainda tem o canal do WhatsApp, tá? Que você pode tirar dúvidas. Mesmo assim, com o WhatsApp, com as aulas, se você ficou em dúvida, nós vamos ter na terça-feira à tarde, todas as terças à tarde, eu vou deixar uma live no YouTube, tá? Eu vou fazer uma live no YouTube todas as terças à tarde para atendimento dos alunos do primeiro ano, tá? Então, se você viu o material, acompanhou a aula, videoaula, não conseguiu sanar sua dúvida, vamos conversar durante a live. Se por algum motivo você não conseguir, você pode ainda ter a oportunidade do WhatsApp, né? Você sempre tem ali a oportunidade do WhatsApp. Ok? Então, a gente vai estar em contato em várias plataformas. Ok? E espero que a gente consiga resolver as suas dúvidas. Bem, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa avaliação. Então, vamos lá. A gente tem o estudo dirigido a cada 15 dias. E um bimestre é feito de 2 meses, então isso indica que nós vamos ter 4 estudos dirigidos para finalizar o nosso bimestre. Tá? Então, o que vai acontecer? A cada estudo dirigido que eu encaminhar para vocês, vai ter uma pequena avaliação. Tá? E essa avaliação vai ter que ser entregue até o prazo limite para aquele estudo dirigido que vai estar descrito lá. Prazo vigente de tanto a tanto. E aí você vai ter que enviar a sua avaliação até a data limite daquele estudo dirigido. Tá? Então, para cada bimestre, nós vamos ter 4 notas, né? E essas 4 notas nós vamos fazer a nossa primeira média, somar primeiro estudo dirigido, depois a segunda nota do segundo estudo dirigido, terceira nota do terceiro estudo dirigido, quarta nota do estudo dirigido, nós vamos dividir por 4 e aí nós vamos ter a média bimestral. Tá? Então isso nós vamos fazer nos 4 bimestres. Tá? Então teremos 4 bimestres e ao final do ano deve ser alcançado a média maior ou igual a 6, tá? Se não alcançar a 6, nós vamos para recuperação, tá? E se não passar na recuperação, ainda há a possibilidade de conselho de classe, e se o conselho de classe não aprovar, ainda há a oportunidade de progressão no ano que vem, né? Então, aí espero que nenhum de vocês precise desses artifícios, né? É só estudar com calma,
com um pouquinho de dedicação, né? Não precisa parar de fazer suas coisas habituais, mas com um pouquinho de dedicação você com certeza vai conseguir, tá? Então, as nossas avaliações, ela vai ser de forma bem diferenciada, tá? Nós não vamos seguir só um tipo de roteiro. Dependendo do conteúdo, a gente pode fazer exercício avaliativo, a gente pode fazer uma prova, né? Temos algumas ferramentas que dá para fazer prova online. Vai ter momentos que a gente vai precisar fazer uma aula experimental, lógico que cada um em sua casa. E nessas situações eu vou pedir um relatório de experimento, tá? E de acordo com a situação, a gente vai vendo outras formas de avaliar também. Então, inicialmente, são essas três formas que nós vamos ter. Essas três formas vão ter no primeiro bimestre? Pode ser que sim, né? De acordo com o nosso planejamento, eu estou pretendendo fazer pelo menos um tipo de avaliação de cada uma dessas três que eu estou falando, tá? E, por fim, aqui estão os meus contatos, tá? O meu WhatsApp é esse aqui. Com certeza vai estar no estudo dirigido, né? Vamos ter o nosso grupo de física, grupo do WhatsApp, e o meu e-mail institucional, onde vocês podem enviar dúvidas também. Sempre vou estar olhando. Na verdade, eu olho diariamente o e-mail, então sempre que chegue algo novo, eu estou atento. Ok, gente? Então, basicamente, é, era essa a nossa mensagem de agora. Espero que é, todos todos tenham entendido inicialmente, né? Era só para a gente mostrar um pouco da disciplina. E na próxima aula a gente já começa com conteúdo, tá? Então, espero que todos estejam bem, que todos tenham conseguido entender. Qualquer coisa é só entrar em contato, tá? Um abraço a todos.